Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto da juventude. Eu vou pedir um favor para vocês. Está vendo que tem vários espaços aqui na frente? Cheguem mais para cá para a gente ficar mais perto um do outro, por favor, tá bom? Enquanto vocês estão vindo, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, sendo redundante. E esse vai ser um momento que a gente vai estar aqui para adorar o nosso Deus, exaltar o nome dEle. Então, vamos agora abaixar nossas cabeças, entrar em espírito de oração. Pedir ao Senhor que nos conduza, que tome a direção deste culto, que fale ao nosso coração. Coloque sua vida diante dEle, peça que o seu coração esteja voltado para o que vai ser dito, cantado, professado aqui. Deus amado, nós estamos aqui como juventude do Senhor, colocando a nossa vida nas Tuas mãos, Deus. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração hoje aqui neste culto, que nós estejamos aqui adorando em espírito e em verdade, entendendo aquilo que nós estamos falando e ouvindo. Tira de nós qualquer tipo de distração, de sentimento que tire o Senhor do foco, tire o Senhor da evidência. Abre o nosso coração, fala conosco. Nos dá um coração sedento por mudança, por crescimento na presença do Senhor. E que qualquer coisa que aconteça aqui seja para glorificar o Teu nome, Deus. Sê conosco nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus, digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. Então que nessa noite nós possamos adorar o nosso Deus com alegria. Minhas lágrimas enchem os seus olhos. Meu clamor está escrito no seu livro. Seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Minhas lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Diga! Mas eu sei que é poderoso
fazer infinitamente mais, 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 mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, mais. Diga, mais eu também sei. Mais, 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 mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, 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 mais. Oh, 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 yeah. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar, pois tenho sede e fome do quê? É o que eu mais quero, Deus, tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso. Tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. O que é que nos importa? A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso. Tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Vamos dizer mais uma vez. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso
posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustém. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo
pode passar. Diga. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo ao. És tudo que eu preciso. Eu me lanço ao onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Louvamos o teu nome nessa noite, Senhor, porque tu és santo, digno de todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Nós nos rendemos diante de ti, porque nós sabemos que tu és o nosso Deus, e nessa noite nós queremos nos derramar e te exaltar. Muito obrigado, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Graça e paz, boa noite, paz do Senhor, boa noite, melhorou. Hoje nós temos um desafio, e eu quero perguntar para você, e gostaria que você olhasse de verdade no seu íntimo, e respondesse para você mesmo a pergunta que eu quero fazer. A pergunta é: quem é você? Quem é você, Kiko? Quem é você? Já parou para se perguntar quem é você diante desse mundo? Quem é você diante do reino? Quem é você diante de um amigo que não conhece Jesus? Quem é você diante da igreja? Quem é você diante de um amigo que está dentro da igreja? Quem é você diante de um amigo desviado, que está fora da igreja? Quem é você faz a gente entender como tem sido a nossa conduta. E o quem é você que eu quero lhe perguntar, e quero que você verdadeiramente busque no mais profundo da sua intimidade, é porque eu lembro de uma história de uma senhora, uma mulher, e ela tinha entrado numa briga muito ferrenha com o marido. E quando chega diante da juíza, no momento em que ela estava fazendo a partilha e dividindo os bens, a juíza olha para ela e pergunta: qual o motivo que você se separou ou quer se separar dele? E aí veio um retrocesso na mente daquela mulher e também daquele homem, porque ele se perguntava, dizendo exatamente: o que realmente ocasionou para que a gente se separasse? E aquela mulher foi fazendo uma retrospectiva naquela hora, perguntando para ela mesma qual o motivo para poder responder para a juíza, e passa 1 minuto, passa 2, passa 10 minutos, e quando ela lembra e fala, ela começa a chorar muito. E aí ela lembra que foi fruto de uma briga, uma discussão com o marido, e que no meio da discussão ela disse que ia fazer algo, e ele pergunta para ela: quem é você para fazer isso? E essa pergunta a gente já ouviu alguma vez na nossa vida: quem é você?
que está perguntando, ou pensando, ou falando isso. E aquela mulher se viu numa situação em que ela estava extremamente envergonhada, porque ela disse que foi exatamente essa pergunta que fez tudo desmoronar na vida dela. Porque ela disse, depois, sendo acompanhada por uma psicóloga, ela disse para a psicóloga: eu entrei num casamento, entrei num relacionamento, eu entrei numa empresa, estava numa família, e eu nunca soube quem eu era. Quem é você na proclamação do reino? Quem é você na obra da proclamação das boas novas de salvação? Essas perguntas fazem com que estejamos ou não engajados na obra redentora de Jesus Cristo. Quem é você na igreja? Essas perguntas norteiam quem entendeu ou não a obra redentora de Jesus Cristo. Essas perguntas nos fazem ter a certeza de que estamos ou não fazendo o que Jesus Cristo quer, e não o que nós mesmos queremos. Essas perguntas nos dizem se estamos praticando a nossa fé em Jesus Cristo ou se estamos praticando ela em nós mesmos. A verdadeira fé na prática começa em nós, quando nós entendemos quem nós somos. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, brigado com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com o tio, com o primo, com tantas pessoas, e a gente, na maioria das vezes, não sabe aonde começou ou por que estamos naquela situação. E a pergunta que a gente deve fazer numa hora dessa é exatamente essa: quem é você? Como você tem agido? Que tipo de pecador eu sou? Que tipo de pecador você é? Jesus sentaria na mesa, se ele estivesse hoje aqui, presencialmente comigo e com você, ele sentaria na mesma mesa que você? Vamos tomar um café, vamos almoçar? Abra, por favor, lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 1. Lucas 15, 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos agora, mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta ou ligada, para que você fosse me acompanhando no decorrer de todo esse texto. Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 1, nós vamos ler apenas o verso 1 e 2 agora. E depois você deixa a sua Bíblia aberta e a gente vai acompanhando. Lucas 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente, ela é apta para fazer-nos perceber quem somos nós. Quem somos nós diante desse mundo tão difícil, tenebroso, complicado? Quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós diante da tua igreja? Quem somos nós diante da nossa família? Quem somos nós? Nos ajuda, Pai, a entendermos aonde nós estamos nesse mundo, para que a gente compreenda as grandes frustrações que nós temos vivido e que o Senhor mesmo, através da tua palavra, encontrando guarita nos nossos corações, para que ela repouse, para que ela nos transforme, para que ela nos mude e nos amolde ao caráter de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Existem muitos tipos de pecadores, mas eu queria destacar apenas 4 tipos que Jesus sentaria na mesa nessa hora, quando ele estava preparado para poder falar com os discípulos, e chegam os publicanos e os mestres da lei, e ele olha para eles e ele recita 4 parábolas falando sobre 4 tipos de pecadores que ele sentaria na mesa e que ele não se envergonharia. Lá no versículo 3, ainda de Lucas 3, diz assim: foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas,
e, perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre. E assim que a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria, e ruma de volta para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que desta mesma maneira haverá muito mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. O primeiro tipo de pecador que eu quero que você pense nessa hora é sobre a ovelha perdida. E quando eu falo sobre a ovelha perdida, a gente que está sentado aqui na igreja, a gente olha para a gente mesmo e diz assim: eu não sou um desses. Eu não sou essa ovelha perdida, pastor, porque eu estou aqui na igreja. Eu venho nos cultos regulares da juventude, eu venho no culto de domingo, eu venho também no A2, eu venho e me envolvo com as atividades, eu venho no congresso, eu não sou essa ovelha perdida. A ovelha perdida, para mim, são exatamente os machucados. Até mesmo e principalmente se ele estiver afastado da igreja, nós temos a obrigação de cuidar, de carregar no colo, de colocar nos ombros e de, com júbilo, com alegria, trazer de volta para dentro de casa. Cuidando das ovelhas que Jesus tem nos confiado. Mesmo que elas passem além de nós, nós não podemos passar sem cuidar delas. Como você tem se comportado diante de alguém que se afastou e está longe da igreja, que você às vezes tem até visto fotos no Facebook, foto no Instagram, e você tem ouvido notícias dessa pessoa, e você olha e vê aquelas fotos e até marca, para que aquela pessoa lá do outro lado saiba que você viu aquela foto que ela postou. Você tem até coragem de ligar para outras pessoas para pedir para orar por elas. Mas aquela ovelha perdida, que está machucada, que se afastou, você não teve coragem de ir buscar e colocar no ombro, chorar junto com ela, chamar para tomar um café, chamar para tomar um açaí, chamar para ir na coxinha do Gago, chamar para poder estar perto, chamar, a gente fica fazendo uma propaganda, né, da coxinha do Gago, incrível aqui, né? Então, é porque a coxinha é boa, então ontem mesmo eu estava lá comendo. E fico procurando as ovelhas perdidas que estavam lá. E fico olhando, procurando, para ver se eu vejo gente lá que estava aqui na igreja e que não vejo mais. E vi um, e na hora que eu fui atrás ele já tinha saído. Mas nós temos o papel incrível, permitido por Deus, de buscar essas pessoas. O problema é que a gente olha para essa pessoa que talvez tenha postado uma foto no Insta ou no Face, e a gente marca ela para que ela saiba que a gente viu, mas a gente não tem coragem de parar e orar por ela. Mas orar mesmo, orar, interceder, buscar, chamar outras pessoas próximas dela, para que a gente vá até ela, para que a gente busque ela, para que a gente sente para ouvir ela. Talvez ela tenha se machucado comigo, com você, com alguém tão próximo da gente, e a gente pode ajudar. Uma ovelha perdida que precisa ser resgatada, uma ovelha perdida que precisa ser trazida de volta, uma ovelha perdida que não quer ouvir as acusações, uma ovelha perdida machucada que não quer relembrar dos momentos difíceis que ela passou quando ela estava afastada, e que ela olha para todo mundo e diz assim: mas ninguém ligou para mim. E quantas pessoas eu recebo no gabinete exatamente desse modo: pastor, eu me afastei da igreja, ninguém ligou para mim, ninguém foi atrás de mim. E a gente precisa olhar para essas pessoas. E eu sei que enquanto eu estou falando, Deus vai lembrando no seu coração aí exatamente o nome de uma ou de algumas pessoas que você sabe que está afastada, que está perdida, que se machucou com alguém, com alguma coisa, e você não tem feito nada por ela. Tem um texto na Bíblia que é um dos que mais me inquieta, porque ela é muito forte, esse texto é muito forte, e fala sobre a vida daquele que já caminhou com a igreja, que está lá, não precisa você abrir, eu vou ler para você, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, e diz assim: sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são mais uma vez influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro, porque lhe seria
muito melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Desta maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavata volta a revolver-se no lamaçal. Quando eu olho para esse texto, eu fico muito inquietado no meu coração, inquieto no meu coração, porque eu começo a perceber que, na verdade, o texto está falando de alguém que já caminhou com a igreja, que já esteve conosco aqui do lado, que já esteve caminhando perto da gente, que já caminhou no louvor, que já caminhou fazendo alguma coisa em algum ministério, e essa pessoa, de algum modo, voltou como o cão que volta à sua própria lavagem, e a porca que se lavou, que se tomou banho, que estava perfumada, que estava limpa, que voltou de novo para o lamaçal. E quando a gente vai perceber, o que o texto está dizendo é que essa pessoa nunca mudou o seu gênero, nunca foi regenerada. Mas ela estava no nosso meio, ela estava com a gente, ela caminhou perto da gente, ela estava num GA, ela fez a classe de batismo, ela fez a classe de novos membros, e simplesmente ela saiu, e eu e você não fomos atrás. Esse texto fala daquele que andou conosco, daquele que preferiu o aprisionamento da liberdade que o pecado propõe, do que a liberdade que o cativo em Jesus Cristo tem. Repito, esse texto fala daquele que antes andou e preferiu o aprisionamento que a liberdade do pecado proporciona, do que verdadeiramente a liberdade, do que sermos cativos de Jesus Cristo. Nós temos que buscar os cativos do pecado, os perdidos. Não podemos ser como um barril furado, que você todo dia coloca água, a todo momento que você coloca água, e a todo instante a água está se esvaziando. Não podemos ser como um barril onde tem uma talha que está quebrada e que a água vai esvaziando. Tem um livro, DNA da Igreja. Eu li esse livro já 2 vezes, e o DNA da igreja, o DNI da igreja que ele fala, o desenvolvimento natural da igreja, ele fala sobre algumas qualidades que toda igreja, e quando eu digo igreja, não instituição, mas igreja, eu e você precisamos ter. Ele fala sobre a liderança capacitadora, sobre estruturas eficazes, sobre um culto inspirado por Deus, sobre pequenos grupos, sobre a evangelização orientada pela necessidade do reino de Deus, e ele fala sobre o relacionamento marcado pelo amor fraternal. E talvez o amor fraternal seja uma talha que esteja quebrada, que esteja furada, que esteja menor. E quanto mais você tenta encher o barril para que ele chegue no topo, aquela talha que está pequena vai esvaziando a água e nunca chega ao topo. Porque talvez o amor fraternal, que faz buscar a ovelha perdida, não está no meu coração nem no seu. E a gente está pronto para apontar. A gente está pronto para poder dizer que os outros estão errados. Mas a gente não tem coragem de olhar para nós mesmos e perguntar: quem sou eu numa situação como essa? Não podemos vacilar nesses aspectos para que não sejamos como um barril com a talha quebrada. Se estamos falhos no relacionamento marcado pelo amor fraternal, vamos ter sempre ovelhas perdidas que precisam ser buscadas de novo. Eu sei que Deus trouxe à sua memória nesse momento alguém que precisa ser alcançado de volta. Ele pode estar extremamente envergonhado, sabia disso? Ele pode estar envergonhado porque ele não está no mesmo foco que você. Ele pode estar aguardando uma ligação sua. Ele pode estar aguardando que você ligue para ele. Simplesmente porque ele ou ela podem estar com vergonha de voltar, com vergonha de você. Ele se sente tão sujo nessa hora, tão impróprio para estar com você, tão longe do mesmo propósito que você tem guiado a sua vida. Ele não consegue voltar sozinho. Busque ele, busque ela. Tem ovelhas perdidas dentro do próprio aprisco.
Ovelhas perdidas nas suas próprias convicções, perdidas nos seus próprios achismos, perdidos e machucados dentro da própria igreja. E a pessoa não consegue se encaixar em nenhum lugar, não consegue ir para nenhum GA, não consegue participar de alguma atividade, não consegue vir para os cultos regulares, não consegue participar de nada, porque ela se sente perdida. Talvez seja você também nessa hora, aqui dentro da igreja. Tem um segundo tipo de pecador que a Bíblia também me propõe, me acompanha lá no versículo 8 do capítulo 15 de Lucas, que diz: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esses são os pecadores perdidos, que nem sabem o seu valor diante de Deus, que estão tentando provar alguma coisa para alguém, que estão tentando provar alguma coisa para si mesmo, que estão tentando provar alguma coisa para Deus. Pessoas que precisam apenas ser acolhidas, serem recebidas, e somente aquele que é igreja pode proporcionar esse tipo de acolhimento. As igrejas estão cheias de pessoas onde muitos não são da igreja, e muitos que ainda são, não sabem exatamente quanto valem. Você parou para se perguntar quanto você vale para o Senhor? Quanto você vale para Deus? Eu recebi uma pessoa algum tempo atrás, e a pessoa me mostrou, me provou claramente com atitudes, o quanto ela tinha necessidade de provar alguma coisa para o pai dela. O quanto ela precisava provar para o pai, o quanto ela era importante, o quanto ela era capaz, o quanto aquele rapaz era muito inteligente. Ele precisava provar alguma coisa para o pai. Sofreu anos a fio, crente, mas não convertido, crente de que Jesus Cristo é o Salvador, mas não tinha a Ele como Senhor da sua vida, como Senhor da sua história. Tinha o seu pai como talvez o seu Senhor, cria em Jesus Cristo, mas tinha o seu pai como Senhor, tinha o seu pai como mestre, tinha Jesus Cristo como sendo alguém muito importante, mas o seu pai como alguém extremamente relevante. Assim, temos muitas outras pessoas que estão tentando provar alguma coisa para alguém, porque ainda não sabem quanto valem diante de Deus e para Deus. Pecadores perdidos em meio aos valores. O ministério da igreja é propagar a igreja, levar e avançar com a igreja, pois aquele que é a igreja recebeu a autoridade dada por Jesus Cristo para trazer os perdidos, para que eles se tornem igreja também, para fazer esses perdidos se encontrarem com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você não foi obrigado a aceitar a Jesus. Espontaneamente, um dia você levantou a sua mão e creu no coração. Nesse momento, ou até esse momento, você não era ninguém mais do que simplesmente alguém que estava passando por esse mundo. Você era um civil comum, mas no momento que você levantou a mão, creu no coração, confessou com a sua boca, você se tornou um soldado do exército de Jesus Cristo. E nesse momento você tem a obrigação de cumprir com o que Ele mesmo outorgou a mim e a você. E de por todo o mundo, pregando, ensinando, batizando, fazendo com que essas pessoas se tornem igreja de Jesus Cristo. Estava falando essa semana, não sei com quem foi,
Eu estava dizendo, o grande chamado de Jesus Cristo para mim e para você é o ide. E a gente está todo mundo esperando, às vezes, o vinde. A gente está todo o tempo esperando que venham até a gente está todo o tempo esperando que a gente tenha alguém para dizer para nós alguma coisa, quando na verdade Jesus me chamou para ir, para buscar, para falar com os cativos. A igreja leva a salvação de Jesus Cristo. Muitos destes não sabem o valor que eles representam para Deus. Você sabe quanto você representa para Deus? Nós somos a coroa da criação de Deus, e muitos estão perdidos, vagando por aí, sem imaginar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer a gente perto dEle, o quanto Ele quer que a gente proclame o Evangelho do Reino, o quanto Ele quer que nós falemos do Filho dEle, Jesus Cristo. Assim como a dracma tem um valor, esta parábola nos fala e nos faz perceber o quanto nós valemos para Deus. Valemos todo o esforço de Jesus Cristo em nos buscar, de nos resgatar, em nos procurar nos lugares mais improváveis, onde muitas vezes estamos completamente perdidos em nós mesmos, querendo provar alguma coisa para alguém. No esforço e no sacrifício dele ali na cruz, valemos cada gota de sangue, cada gota do suor que foi derramado para nos redimir, para nos salvar. Você não vale pouco, você vale o sangue do Filho de Deus. Você não vale pouco, você vale cada esforço, cada sacrifício, cada dor, cada espinho que recebeu na sua testa com aquela coroa, é quanto você e eu valemos. Nós valemos muito para Deus, nós somos importantes para Deus, nós somos valiosos para Deus. Eu sou coroa da criação de Deus. Quando Deus terminou de fazer todas as coisas, Ele formou, criou o homem do pó da terra. E aí Ele disse que tudo era muito bom. E confiou a mim e a você para cuidar do que Ele criou, do que Ele começou. Ninguém confia tamanha responsabilidade a alguém que não vale nada. Deus confiou a mim e a você proclamar o Evangelho do Reino, proclamar Jesus Cristo. Eu e você valemos muito, mas muitos destes estão perdidos com dons incríveis dados por Deus, com talentos sendo desenvolvidos no mundo, sem a alegria da manifestação desse talento, porque precisamos entender que o nosso melhor talento é quando percebemos que ele é apenas fruto, resultado de um dom que Deus nos deu para glorificar Ele. E todo o tempo que você estiver lá fora, desenvolvendo esse talento, pensando que ele é seu, você nunca vai estar cheio, você sempre vai estar vazio, seco, sentindo dor, sozinho, solitário. Porque nós precisamos entender que o melhor do nosso dom e do nosso talento é quando nós podemos ofertar para Ele mesmo que nos deu. Quando entendemos isso, o vazio que insiste em permanecer em nós, de querer agradar os outros, vai passando. Aí vamos percebendo que o vazio vai deixando de ser tão doloroso, porque o próprio Deus vai nos encher dele, do seu Espírito, onde vamos buscando cada vez mais a Ele e a vida do Filho dele, do nosso Salvador Jesus Cristo. A vida dele, sim, vai nos transformando, nos capacitando, melhorando, nos amoldando, para fazer muito mais. E isso sim vai trazendo para nós o verdadeiro valor que nós temos, que somente em Cristo podemos nos satisfazer. Pare de tentar provar alguma coisa
para alguém. Pare de tentar provar alguma coisa para você mesmo. Vou mais além. Pare de tentar provar alguma coisa para Deus. Nós vamos percebendo que esse vazio vai diminuindo à medida que nós vamos usando os nossos dons, os nossos talentos, toda a nossa capacidade para Ele e não para nós e nem para os outros. Tudo isso, minha gente, é porque a gente é tão insaciável que a gente nunca vai conseguir conceber a ideia de que estamos prontos ou que alguém foi completamente cheio daquilo que nós estamos ofertando. O maior reflexo está na nossa inquietação diante do quanto pensamos que valemos ou para quem estamos tentando provar o quanto nós valemos. Esqueça isso. Pare de tentar provar. Deus não precisa. Você nunca se saciará. E os outros nunca vão entender como você espera. Essa é a grande frustração do ser humano, porque a gente a todo tempo tenta provar alguma coisa para alguém. A gente está tentando provar alguma coisa para o pai, a gente está tentando provar alguma coisa para a mãe, a gente está tentando provar alguma coisa para o professor, a gente está tentando provar alguma coisa para a namorada, para o namorado, para o marido, e tanta gente que a gente está tentando provar alguma coisa, e por que isso? Porque como uma dracma perdida, a gente não sabe qual o valor que nós temos diante de Deus. Tudo nessa vida vale o quanto se paga. É isso mesmo. Tudo nessa vida vale por quanto se compra. Você compra e vende um carro ou coisas por um preço. E por causa disso a gente está tão atrelado à ideia de valores para tudo que a gente tem colocado valores até para nós mesmos. A gente tem colocado valores para as nossas relações de amizade. A gente tem colocado valores para quanto valemos dentro do trabalho, e é por isso que tantas pessoas estão trabalhando e estão se perguntando, por que fulano ganha mais do que eu? E a gente está dentro da igreja e às vezes está se perguntando, por que fulano está ali e eu não estou? E essas brigas homéricas começam dentro de casa, quando o irmão olha para o outro e diz, por que ele é mais querido do que eu? Se eu sou melhor, se eu sou bom. O seu valor e o meu valor está descrito exatamente em 1 Pedro 1,18, que diz assim: porquanto estejais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado, trazido como tradição pelos vossos antepassados, mas sim, fostes resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como cordeiro sem mácula, sem defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos dias em nosso favor. Por intermédio dele, cresdes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé, a vossa esperança, o quanto você vale, estão firmadas em Deus. Você é valioso para Deus. Pare de se menosprezar. Pare de ficar se colocando como coitadinho. Pare com a autocomiseração. Não posso, eu não consigo, fulano é melhor que eu, fulano faz melhor do que eu, fulano é muito mais inteligente que eu. Eu e você valemos muito diante do Senhor. Valemos cada gota de sangue que foi derramado naquela cruz. Pare de tentar provar as coisas para os outros. Pare de tentar provar alguma coisa para você mesmo. Eu não estou dizendo com isso que deixe de se esforçar. Eu não estou dizendo com isso que você deve parar de fazer o seu melhor. Eu só estou dizendo com isso que você deve parar de esperar que os outros reconheçam quem você é. Deixe que Deus dê cabo disso. Terceiro tipo de pecador é o filho pródigo, que está aí na sequência.
O homem tinha 2 filhos, e essa história todo mundo conhece, não vou nem ler ela. O homem tinha 2 filhos. Um dia um desses disse para o pai: pai, me dá o que é meu por herança. Ele foi, saiu pelo mundo, gastou tudo, acabou com todo o dinheiro que tinha recebido do pai e foi trabalhar com um homem daquela região. Enquanto estava cuidando dos porcos e se alimentando juntamente com eles, ele lembrou que os empregados de seu pai se alimentavam muito melhor e eram muito mais valorizados. E aí foi a hora que deu valor ao que tinha. Foi-se de volta para a casa do seu pai com a intenção de pedir a ele: pai, age comigo exatamente como o senhor age com os seus empregados. E na cabeça dele estava a ideia de que com os seus empregados eu estou muito mais bem cuidado do que quando eu estava lá no mundo. Porém, o pai esperava ele com um abraço no meio do caminho, um abraço caloroso, com um anel para colocar no seu dedo e dizer o quanto ele era importante, o quanto ele era filho, o quanto ele fazia parte daquela família, o quanto você é querido nesse lugar. Fez um banquete, uma grande festa para ele perceber o quanto ele fazia falta para aquela família. Este, como alguns que nós conhecemos, representa aqueles que se envolveram com pessoas que tiraram o verdadeiro foco do reino de Deus da sua vida, que te chamaram para fazer coisas que você naquele momento sabia que não era certo, mas achava que era muito importante que você fizesse. Esses são aqueles que de algum modo olham e dizem assim: eu preciso viver as minhas experiências. A Bíblia nos ensina exatamente assim. Inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E tem muita gente por aí dizendo: eu preciso viver as minhas experiências, eu preciso viver a minha vida, eu preciso quebrar a cara sozinho, eu preciso fazer as coisas do meu jeito. E quando se pensa assim, realmente quebra a cara. Quebra a cara. Assim também são muitos que estão envolvidos com tantas outras coisas, com tantas outras pessoas, fora da igreja, fora do reino, que perderam o foco, a visão do reino de Deus e a sua justiça, e buscaram muito mais as demais coisas, ou buscaram somente as demais coisas, mas esqueceram o reino de Deus e a sua justiça. Estava hoje em casa, a gente está sem água há uns 10 dias mais ou menos, e está horrível. Ele trouxe até água para mim agora, graças a Deus. E a gente está sem água porque a dona Embasa nos fez o favor de diminuir a vazão da água lá em casa, lá na rua, lá no bairro, e aí automaticamente, diminuindo a vazão lá na saída, automaticamente lá em casa perde a pressão. O tanque da gente fica a uns 10 metros de altura, a água chegou lá nesses 10 anos lá em cima, e agora de uma hora para outra simplesmente não chega. E aí eu estava tendo que pegar balde para ficar tomando banho de cuia dentro de casa, durante quase 10 dias. Fique tranquilo, eu tomei banho hoje porque chegou água agora, eu tomei, estou cheiroso, então fique tranquilo. E aí eu estava hoje com o irmão Edson lá, consertando, tentando, e o irmão Edson quebrando o chão e quebrando a cabeça também, para poder colocar água para subir. Coitado do irmão Edson, glória a Deus pela vida dele. E a gente lá tentando, e aí o horário passando, e eu olhando e dizendo assim: meu Deus, eu vou pregar hoje, eu preciso terminar de ler o sermão, de estudar o sermão, de ter certeza que aquele sermão está falando comigo, de que tudo isso é para mim também, de que eu também sou uma daquelas ovelhas, eu também sou um daqueles pecadores, que eu gostaria que Jesus sentasse comigo na mesa. E aí chegou uma hora que eu olhei para o irmão Edson e falei assim: irmão Edson, presta atenção, se não funcionar agora, ou se funcionar, eu preciso subir. E eu preciso subir porque eu preciso terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Isso aqui é muito importante, mas eu preciso subir. E aí deixei ele lá e batemos cabeça um tempão e não conseguimos subir, e comecei a ler, reler o sermão e preparar, e entender e orar, e buscando a Deus, e meu entendimento lá embaixo, eu voltava e dizia assim: não vou ficar ligado lá embaixo,
Depois daqui eu vou e tomo banho na casa de minha mãe, e vou para a igreja, e vai dar tudo certo, e com o meu coração apertado, inquietado. Quando terminei o sermão, eu vi o irmão Edson lá de baixo gritando: funcionou! Tá bom, gente, presta atenção, não estou espiritualizando muitas coisas não, eu não sou besta, não sou bobão para ver diabo em tudo, nem para ver coisas que não estão no lugar, mas presta atenção numa coisa, é a minha intimidade com Deus. Quando eu terminei de preparar o sermão, que eu terminei de passar, que eu apertei nos 3 pontinhos, salvar, o irmão Edson gritou lá embaixo: amor, que ele fala assim, né? Amor, paulista, amor, funcionou. Eu disse: tá bom, Deus, eu entendi. Eu tinha que buscar primeiro o reino dos céus e a justiça dele, o que eu fui chamado para fazer, e as demais coisas me seriam também acrescentadas. Assim tem muitas pessoas que também estão, como o filho pródigo, saindo para buscar a sua própria justiça, a sua própria alegria, os seus contentamentos, a sua vontade própria, os seus achismos pessoais, e se quebram. Terminei de preparar o sermão, o irmão Edson gritou: amor, está pronto, e eu fui e ainda tomei banho, em casa. Este, como alguns, representa aqueles que se envolveram com pessoas que tiraram você do foco verdadeiro que Deus te chamou, com a visão do reino. Assim também muitos estão por aí, querendo voar alto, sem ainda não terem nem mesmo asas, querendo acelerar quando não sabiam nem mesmo frear o carro, nariz empinado, andando de vento em popa. Mas aí a gente percebe que a Bíblia nos exorta dizendo: Deus abate o soberbo, Deus abate, paralisa, segura o soberbo. Saiba que é melhor ser abatido pelo Senhor do que ser entregue às suas próprias paixões, como está escrito lá em Romanos 1:8. O pior momento do ser humano é quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, às suas próprias alegrias, os seus próprios contentamentos. Vou te dar um exemplo. Minha filha Michele pula na cadeira, sobe, desce, pula, corre, e eu digo: Michele, para. E quando eu digo isso, eu estou dizendo apenas por um motivo, porque eu não quero que ela se machuque. Mas se eu paro de dizer a ela: pare, não corra, eu estou entregando ela às próprias paixões dela, e ela está correndo um grande risco de se machucar. É muito melhor que eu e você sejamos abatidos, para que o próprio Deus nos restaure, do que Ele nos entregue às nossas próprias paixões. Os pecadores desviados do foco, aqueles que foram até batizados, foram envolvidos no ministério da igreja de Jesus e hoje estão afastados, desviados, filhos da igreja que estão fora do seu lar, a igreja, fora da sua família, filho de líderes ou não, que estão longe dos átrios do Senhor. Devemos orar e avançar, esperando que Deus nos traga para o seu lugar. Devemos recebê-lo com festa, com alegria, sem ressentimento, perdoando, colocando um anel no dedo e fazendo ele perceber o quanto ele é importante para a família. Estes são os pecadores arrependidos que voltam para a sua família. Você já se arrependeu ou está esperando que Deus venha abater você? Quem é você? Você lembrou de mais alguém que se encaixou nesse perfil? Você sabe o que significa o versículo que diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque na verdade não adianta um pecador que se desviou, que se afastou, deixar de fazer essas duas atitudes. Quando você confessa, você está dizendo, reconhecendo para Deus o quanto você errou e o quanto você não quer mais errar naquele mesmo ponto. Se você não confessar, você está zombando, você está fazendo o que Tiago diz lá: confessai-vos os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Você só vai ser curado quando você confessar. Porém, aqueles que deixam, se afastam do pecado,
Se não deixarem, estão fazendo exatamente o que a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Por isso, confessar e deixar significa confessar para ser curado e deixar para não estar zombando de Deus. Assim você e eu alcançamos misericórdia. Misericórdia é não receber aquilo que eu e você merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Vou dar um exemplo rápido. Um cara desceu uma ladeira de carro, estava bêbado, tomou cerveja, bebeu e foi dirigir. Desceu uma ladeira, não conseguiu frear, pum, bateu no muro da casa do governador do estado, arrodeado de policiais. Veio o policial e disse para ele: o senhor bateu e destruiu o muro da casa do governador. Você vai ter que pagar por isso. Isso é a justiça, você vai ter que pagar pelo seu erro. Vem então o governador, sai de dentro de casa e olha para aquele homem e diz assim: olha, você bateu e a justiça diz que você deve pagar, mas eu digo para você, você não vai pagar. Isso é misericórdia. Você não receber aquilo que você merece. Aí aquele homem fica alegre, e aí o governador olha para ele e diz assim: presta bem atenção, eu vou consertar o muro da minha casa e agora eu também vou consertar o seu carro. Isso é graça. Isso é graça. É você receber aquilo que você não merece. Justiça, misericórdia e graça. Justiça é aquilo que você merece. Misericórdia é você receber aquilo que você não merece. Graça é você receber aquilo. Justiça é aquilo que você merece. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Graça é você receber aquilo que você não merece. Os pecadores arrependidos precisam verdadeiramente confessar e deixar. Quarto e último, e para mim esse é o dos que mais tem dentro da igreja: o filho mais velho. Os que muitas vezes não são convertidos e estão dentro da igreja, ou muitas vezes até confessaram um dia, ergueram sua mão, tem atitude de crente, tem voz de crente, tem cheiro de ovelha, mas na verdade ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Mas está dentro da casa, está dentro da igreja, está dentro do reino. São aqueles que são os azedos de dentro da igreja. São aqueles que são os mais difíceis, são os não acolhedores. São os que precisam ser ensinados e amados para entender a acolher sendo acolhidos. Até mesmo líderes que são azedos, que não sabem cuidar e acolher e receber o pecador arrependido, que cobram explicações inexplicáveis sobre erros cometidos, ao invés de simplesmente celebrar com o Pai, por causa do pecador que se arrepende. Eu não estou dizendo com isso que não devemos avaliar como as pessoas estão voltando, ou até mesmo que assim que ela volte, não a abracemos, que nós os abracemos e deleguemos funções a ela, não mesmo. Estou dizendo que devemos amar, ter atitudes que vão fazer a pessoa se sentir acolhida, cuidada, amada, respeitada, provida nas suas necessidades. Até porque passou tanto tempo fora e não sabemos quantos parasitas e carrapatos estão impregnados naquela ovelha. Tinha um pastor aqui em Barra de Pojuca, ele gostava muito do cachorrinho dele. E um dia o cachorrinho dele saiu de casa e ele não conhecia a região, e o cachorrinho se embrenhou lá no mato. E aí aquele cachorrinho pegou um monte de carrapato e voltou para casa 2 horas depois. E quando ele olhou de longe, aquele amigo olhou de longe, ele viu que o cachorro estava completamente infestado, diferente, sujo. E como o cachorro estava acostumado a voltar e pular no colo dele, assim o cachorro fez. E veio correndo com a língua do lado de fora, pulando, saltitando, querendo pular no colo dele. Ele deu ao lado, o cachorro passou direto, e ele voltou de novo. Ele disse: não, primeiro você vai tomar um banho. Primeiro eu vou te dar um banho. Vou tirar os carrapatos de você. Vou tirar os carrapichos. Vou tirar os parasitas.
que estão impregnados em você. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a abrir os nossos braços para receber outros. Pessoas como esse irmão mais velho, não acolhedoras, pessoas que ainda não entenderam o ministério da reconciliação em Jesus Cristo, pessoas que estão olhando para os outros e esquecem de olhar para si mesmos, pessoas que estão muito preocupadas com os pecados alheios e esquecendo os seus próprios pecados de estimação. Pessoas que estão olhando mais para o cisco no olho dos outros, esquecendo de ver a trave no seu olho. Pessoas que estão olhando para o pecado dos outros, para o cisco nos olhos dos outros, e estão esquecendo que talvez aquele cisco seja apenas a sombra da trave que está no seu olho. Está pecando muito mais, está fazendo coisas piores, está fazendo coisas horríveis, está fazendo coisas iguais, mas está pronto para acusar o outro, está pronto para apontar o outro. Talvez este seja você mesmo. Talvez este seja você mesmo. Dos outros tipos que eu falei, talvez você até tenha lembrado de outras pessoas. Mas na hora que eu estou falando sobre a atitude do filho mais velho, você lembrou de alguma atitude que você mesmo fez, que você mesmo cometeu. Nos outros você lembrou do nome de um monte de gente, mas nessa você lembrou das suas atitudes. Não seja como o filho ingrato. Esses são 4 tipos de pecadores que devem buscar e despertar outros para proclamar o evangelho do reino. Proclamar Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o nosso Salvador. Quem é você? Que tipo de pecador você é? Jesus sentaria na mesa com você? Você só vai entender como colocar a sua fé na prática quando você entender quem é você. Quem é você? Feche seus olhos. Curve sua fronte diante do Senhor. Eu falei nessa noite sobre 4 tipos de pecadores que a Bíblia nos relata. O primeiro pecador é a ovelha perdida, que pode ser até mesmo aqueles que estão perdidos, não fora do aprisco, mas perdidos aqui dentro do aprisco. Perdidos aqui dentro, perdidos dentro de si mesmos, perdidos nas suas próprias convicções, nos seus próprios machucados, perdidos, simplesmente perdidos. Talvez você lembre de alguém. Eu falei sobre o pecador como a dracma perdida, que não sabe o quanto você vale para Deus, o quanto você é importante para Deus, o quanto Deus te ama. E a todo tempo você está aí tentando provar alguma coisa para alguém, fazendo de tudo para ser querido ou querida, fazendo de tudo para que as pessoas te aceitem. E muitas vezes você não consegue o valor que você pensa que tem. E aí você se decepciona. Para o mundo, tudo nesta vida vale o quanto se paga ou por quanto se compra. Mas você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus. Talvez o filho pródigo, que saiu pelo mundo, perdendo o verdadeiro foco, perdendo a visão do reino de Deus e a sua justiça,
está buscando todo o tempo as demais coisas, se envolvendo com faculdades e mais faculdades, trabalhos e mais trabalhos, sem oferecer para o Senhor aquilo que Ele espera que você ofereça, o seu melhor, a sua vida, o seu tudo, porque Ele deu tudo para você. Ele deu a vida dele por mim e por você. E você tem dado muito mais para o mundo do que para Deus. Ou talvez você tenha sido exatamente o filho ingrato, que está pronto para acusar o defeito dos outros, pronto para apontar os erros dos outros, e não quer olhar para si mesmo. De verdade, eu queria que você avaliasse e pensasse se você se enquadra em algum destes, ou se você lembra de alguém que você não fez nada ainda para buscar. Ore por isso nessa hora. Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto nós estivermos ouvindo essa música, eu quero que você esteja verdadeiramente pensando, e eu quero orar junto com você. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me Jesus.
foi machucado. Talvez você mesmo se machucou. Não está nem fora do aprisco, mas está dentro do aprisco. Será que você ainda não entendeu o valor que você tem diante de Deus ou para Deus? E tem se perdido e se machucado tanto por esse mundo? Ou será que você, nos seus achismos e nas suas convicções, perdeu o foco do reino de Deus e foi procurar em outro lugar? Ou será que você não é como o filho mais velho, que de algum modo olhou muito mais o pecado dos outros do que o seu mesmo? Se preocupou tanto com o dos outros e deixou de olhar o seu. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos nos redimir diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, o quanto dependemos do Senhor, o quanto carecemos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, o quanto nós temos agido exatamente como uma dessas 4 propostas nessa noite, e temos feito tudo o que desagrada o Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos perdoe, pedimos que o Senhor nos restaure, que o Senhor renove as nossas forças, que nos dê paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode nos dar, a paz que o Senhor, e somente o Senhor, pode inundar o nosso coração. Eu peço isso, Deus, nessa hora, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.
gente está encerrando o nosso culto, mas antes da gente sair, vou pedir para vocês sentarem, por favor. Vou dar alguns avisos importantes, coisa rápida. Primeiro deles, nosso A2, que é a nossa reunião de oração, a gente tem sentido falta de uma boa quantidade de jovens daqui da nossa igreja. Então, ele está ocorrendo, por enquanto, quinzenalmente, mas a gente vai voltar a ter essas reuniões semanalmente. Então, a próxima reunião de oração é no dia 15 de setembro, sexta-feira, 19 horas, na sala 302, aqui no prédio anexo. Venham, é uma reunião muito legal, um momento de adoração, de oração, da gente compartilhar, da gente estar juntos em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Então, venham, tragam visitantes, vocês que conhecem gente que, porventura, tenham interesse em estar aqui, eles serão muito bem-vindos e vocês também, ok? A gente fez uma cantina lá atrás, então, em vez de seguir o conselho do pastor Fábio com o merchan que ele fez, de coxinha do Gago, sei lá, qualquer outra coisa aí que ele tenha citado, que eu não vou citar para não lembrar, vocês podem ir na nossa cantina, Brenda vai estar lá com a equipe, vai ser um prazer receber vocês lá, e vocês também vão estar ajudando a juventude da igreja, ok? Forte abraço, dia 15, o A2, a gente se vê lá, e fiquem ligados nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, para os calendários que a gente vai estar disponibilizando das próximas atividades. E o WhatsApp também, ok? Forte abraço.